Eu acho que esse negócio de ficar sentado até mesmo vai dar muito certo, porque a gente está fazendo um ato, né? E um ato tem que ter mais movimento. Então nós vamos agora começar o nosso ato em defesa da independência judicial e do garantismo. Eu quero agradecer a presença de todos vocês, dizer que nós estamos ao vivo pelo Facebook. Aí que a gente pretende, inclusive, poder replicar as falas de vocês que concordaram em vir participar desse ato com a gente, para continuar a campanha que a JD já começou em favor da independência judicial. Que nós entendemos que esse talvez um dos temas, certamente um dos temas mais graves que nós estamos enfrentando hoje como magistratura no Brasil, e que casos como os dois colegas que nós temos aqui presentes hoje, o Cavalcante, que é juiz do trabalho no Recife, e o Roberto Curcioli, que é juiz de direito aqui em São Paulo, são casos emblemáticos do que não pode acontecer num Estado de Direito. Então, a JD entende que se nós não agirmos com a gravidade que o tema merece, para impedir, por exemplo, a formação de precedentes que retirem a autonomia dos juízes e que comprometam de forma definitiva a independência judicial, como é o caso desses dois colegas, nós daqui a pouco não teremos mais como falar em independência judicial no Brasil, e isso significa comprometer a própria democracia. Afinal de contas, a gente sabe muito bem que o poder judiciário é justamente o poder que pode intervir contra, né, a minoria que dita as regras do jogo. Então, nós precisamos de uma magistratura independente e com a possibilidade de agir com coragem e sem medo de pressão externa e interna em relação aos seus atos jurisdicionais. E é por isso que a JD está reunida aqui hoje neste ato. E aí eu vou começar então a chamá-los. A ordem que eu tenho aqui não é uma ordem assim intransponível, se vocês quiserem trocar de ordem não tem problema nenhum. A combinação que nós fizemos é que cada um falaria em torno de 3 minutos. E acho que é importante que depois das falas a gente possa conversar e talvez, inclusive, tirar algumas proposições para os próximos passos nessa nossa campanha contra os desmandos que estão acontecendo em relação à independência judicial. Certo? Então eu vou começar chamando a Flávia Raul, cadê? Pode vir, Flávia. Se quiser sentar, fica à vontade, né? Fica bem à vontade. Tá bom. Obrigada. Eu que agradeço. Estou falando, eu e a Dani, aqui, em nome do IDDD, do Instituto de Defesa do Direito de Defesa, também como advogada. E eu começo por dizer que eu achei assim, fantástica a ideia desse ato. Eu acho que é fundamental que a gente faça isso, né? Eu me sinto aqui num momento de resgate. E quando a gente tem que falar, né, sobre independência, né, do magistrado, independência funcional, a gente se dá conta do quanto a gente está caminhando mal, porque isso é da essência da atuação do Poder Judiciário. E não dá para imaginar um Estado democrático de direito, um Poder Judiciário que não seja independente, que não preze pela sua independência. Então eu acho que é um momento realmente de resgatar valores básicos, né? Quer dizer, a essência do que significa viver em democracia e atuar, né, os operadores do direito atuando nesse Estado democrático de direito. Então, para a defesa, eu como advogada e como representante do IDDD aqui, me sinto muito valorizada por poder ter essa fala nesse momento, né? Eu acho que é isso, quer dizer, se a Constituição não tem uma voz, a voz da Constituição ela aparece por meio do Poder Judiciário. Quando a gente percebe, né, que juízes, como o Dr. Roberto, como o Dr. Hugo aqui mencionados, eles têm um grau de censura na sua atuação, porque estão respeitando o que a Constituição determina, né, e o que a Constituição ilumina na atuação deles, enquanto magistrados, né, a gente percebe a seriedade do momento que a gente está vivendo. E eu acho que é exatamente em momentos tão sérios quanto esse que a gente não pode fraquejar, ao contrário. É nesse momento que a gente precisa fazer perseverar os nossos valores e os nossos ideais, né? Eu tenho uma clareza de que nesse ato o nosso dever, né, é não só fazer esse resgate, mas é de respeito. Porque eu acho que hoje em dia atuar como vocês atuam é quase que um movimento revolucionário, né? E é exatamente de pessoas que façam esse movimento que a gente está precisando nesse momento tão hipócrita e tão difícil que nós estamos vivendo aqui no Brasil. Então eu acho que é isso que a gente precisa, na verdade, né, respeitar, que a gente precisa valorizar
que a gente tem que, sem dúvida nenhuma, gritar que é o correto. Porque hoje em dia, respeitar a Constituição da República tem sido um ato de muita ousadia, mas é o ato que a gente precisa que continue a acontecer, né? Então, eu acho que a gente tem que se unir nesse momento, se unir, agradecer a essas pessoas que nos fazem acreditar que as coisas podem melhorar. Eu tenho certeza que vocês vão perseverar nessa maneira de olhar o direito, de olhar a Constituição, de aplicar a justiça, né? Porque é isso que vai fazer com que a gente tenha esperança de algum tempo, daqui a algum tempo, não estar se reunindo para ter esse ato de resgate, mas um ato de percepção de que a gente conseguiu chegar num lugar melhor, mais justo e mais democrático. Então, eu agradeço essa possibilidade, acho que é fundamental que a gente continue junto nessa caminhada. Muito bom. O Cristiano, tá aí, Cristiano Marona. Muito obrigado também. Queria cumprimentar todas e todos e dizer que é um grande prazer estar aqui na JD, que é uma instituição tão importante, que tantos bons serviços vem prestando à causa da democracia no Brasil, né? Queria também fazer um cumprimento especial ao meu querido amigo Roberto Corcioli, a quem considero um juiz modelo, né? Um juiz que tem a coragem de exercer a função judicante, né? Hoje, como foi dito, o juiz que cumpre a Constituição precisa ter coragem, porque o juiz que cumpre a Constituição corre o risco de sofrer punição. E eu costumo dizer que no Brasil, o realismo fantástico não pegou porque a realidade faz concorrência desleal, né? Então, nós vivemos uma sociedade em que o paradoxo é uma constante. Juízes que abusam da sua autoridade, juízes que ignoram a Constituição, aliás, juízes que trabalham firmemente para predar, para depredar, para anular a Constituição, juízes que abusam da sua autoridade, esses agem com a garantia da impunidade, porque, infelizmente, hoje no Brasil, o abuso de autoridade é a regra. Hoje no Brasil, nós temos um sistema de justiça que blinda amigos e persegue inimigos. E aqueles que ousam fugir desse figurino sofrem o risco de punição. Então, Roberto, receba a minha admiração, o meu respeito. Você representa o sonho de um judiciário democrático, né? Você e tantos outros que têm a coragem de exercer a judicatura de forma independente e com respeito à Constituição. Eu queria ler um trechinho aqui de um texto do Boaventura de Souza Santos, em que ele diz assim: a independência do Poder Judicial no Brasil é uma das mais amplas do mundo. Na sua concepção, na Constituição de 1988 e na legislação ordinária que se seguiu, militaram a seu favor razões nobres que decorriam da história política do Brasil, caracterizada pelo poder das oligarquias, a democracia instável, de baixa intensidade e sempre à beira de ser sequestrada por antidemocratas, a privatização do Estado por parte de poderosos interesses econômicos. Um judiciário independente pareceria ser o melhor garante do Estado de Direito e da consolidação da democracia. E assim seria se, entretanto, a independência do Poder Judicial não fosse pervertida e não se transformasse em uma condição de privilégio social, mais um a acrescentar aos muitos já existentes. Hoje, nessa disciplina que cultivo há mais de 40 anos, distinguimos muito claramente entre dois entendimentos possíveis da independência judicial: a independência democrática e a independência corporativa. A primeira é exercida de modo a que o sistema judiciário esteja ao serviço da democratização da sociedade e da efetivação dos direitos de cidadania que garantem a vigência da democracia aos que mais necessitam dela, as grandes maiorias. A segunda exerce a independência como um mecanismo de reivindicação junto de outros órgãos de soberania, no sentido de obter regalias e direitos setoriais dos profissionais da justiça. Neste último caso,
Quanto mais ampla a independência, maior é a vulnerabilidade dos órgãos políticos do Estado perante as reivindicações dos magistrados. Em vez do primado do direito, a troca de favores passa a ser a lógica das relações interinstitucionais. Aqui reside a perversão. A mais ampla independência do Poder Judicial conduz à sua mais íntima promiscuidade com o poder político. Então, para finalizar, eu queria dizer que a independência do Roberto é a boa independência judicial, né? É a independência que garante ao juiz julgar, inclusive contra a maioria política, inclusive contra os interesses que predominam, né? Por isso que é tão importante termos juízes como Roberto entre nós, né? E eu queria finalizar lembrando uma frase do Marcelo Semer, que é também aqui da JD, ex-presidente, um grande intelectual, escritor, uma pessoa que eu muito admiro. Quando o juiz dá as costas à Constituição para ouvir a voz das ruas, quem perde é o Estado de Direito, né? Então, nós temos que nos unir para restaurar a convivência pacífica entre a sociedade e a Constituição, entre o sistema de justiça e a Constituição. Roberto, receba a nossa solidariedade, o nosso abraço e a nossa admiração. Então, vou dizer para quem está nos assistindo, né, que a Flávia veio em nome do IDDD, o Cristiano falou agora em nome do IBCCRIM, e agora eu vou chamar o Gustavo Costa do Transforma MP. Boa noite. É um prazer estar aqui representando o Coletivo Nacional MP. Agradeço a Valdete pelo convite e o Roberto também, embora eu creia que eu não sou merecedor de uma honra tão grande, até por isso eu trouxe aqui um textinho bem curto para ler, porque eu tinha certeza que eu ia ficar muito nervoso na frente de juízes, ainda mais juízes tão valorosos como esse. Então, Valdete, muito obrigado. Roberto, muito obrigado. Meus demais amigos, André, Sandro, Érica, todos os demais que compareceram aqui nessa noite. Ultimamente eu tenho sempre retornado às minhas lembranças de estudante de Direito. Tenho feito comparações entre o que aprendemos nos bancos acadêmicos e o que vemos no mundo jurídico como ele é. Ao menos para mim, já foi desconstruído o mito de que o direito é uma ordem de igualdade, de liberdade, de fraternidade. Eu troquei aqui a ordem, mas não altera o resultado, né? O direito, na prática, serve a interesses muito bem definidos. Institui e garante uma ordem de desigualdade e de opressão de classe. Serve para manter a concentração de renda, a exclusão, a exploração, o egoísmo e o individualismo. O direito penal, de garantidor de bens jurídicos relevantes, mostra-se claramente como instrumento de segregação e eliminação de indesejáveis, daqueles que estão fora do mercado de trabalho e de consumo. Aprendemos também nas faculdades a respeito da independência judicial. Independência judicial que seria necessária para que o Poder Judiciário agisse com autonomia, com rigor contra quem quer que fosse. Atuaria com a segurança necessária à proteção dos direitos e garantias fundamentais, livre de pressões, sejam elas internas ou externas. Quando vemos valorosos juízes como Kenarik Mojiquian, Roberto Corcioli, aquele outro colega que foi citado hoje, Hugo Melo, e tantos outros, serem perseguidos e punidos em razão de decisões judiciais que garantiram direitos a cidadãos brasileiros, vemos que, na verdade, a independência judicial serve a outros propósitos. Serve ao propósito de o Poder Judiciário ser independente da vontade popular. Serve ao propósito de poder tomar decisões à revelia do verdadeiro dono do poder, que é o povo, artigo 1º, parágrafo 1 da Constituição Federal. De não discutir com a população, notadamente a mais pobre e vulnerável, e nem prestar contas de sua atuação. De ser um poder imune ao voto e às discussões políticas e ideológicas, impondo sua própria ideologia de forma ilegítima e deletéria. Volto a dizer, precisamos repensar nosso sistema de justiça. Não é mais possível termos um poder que não deve satisfações a ninguém, que não presta contas do seu trabalho e que não depende da vontade popular. Que Roberto Corcioli, Kenarik Mojiquian, Edevaldo de Medeiros, Marcelo Semer, André Bezerra e tantos outros sejam os precursores desse novo sistema de justiça que se desenha.
engajado na defesa dos direitos fundamentais, na defesa dos pobres, dos presos, dos negros, dos desvalidos, dos sem terra, dos sem teto, do público LGBT, das mulheres, dos indígenas, dos quilombolas, dos ribeirinhos, dos caiçaras, enfim, do verdadeiro povo brasileiro. Muito obrigado. Então agora eu vou chamar um dos juízes que eu já tive a oportunidade de dizer para ele várias vezes o quanto eu admiro e tenho honra por ser colega da magistratura trabalhista dele, que também sofre perseguições, mas que está hoje aqui em nome da ALJT, que é a Associação Latino-Americana de Juízes, e que também vai conversar com a gente, que é o Hugo Melo. Bom, pessoal, em primeiro lugar eu queria parabenizar a AJD pela iniciativa. Eu acho que esse momento é muito importante para os juízes brasileiros, que é um alerta para a sociedade do que vem acontecendo no Poder Judiciário no Brasil no último período. Eu costumo dizer que os juízes que estão sofrendo esse tipo de perseguição são os juízes livres, porque eles conhecem a sua independência e não abrem mão da sua independência, e exercem a sua independência na plenitude, sem temer as consequências que isso possa trazer. Nós, infelizmente, temos na magistratura juízes que não têm a coragem de exercer a independência, o que parece um contrassenso, porque, na minha visão, isso depende de uma escolha do magistrado. Há juízes que não têm coragem e há juízes que privilegiam a carreira em detrimento da liberdade e da independência. Então, o juiz que abre mão da sua liberdade como magistrado, da sua independência externa, da sua independência interna, ele termina cedendo a essa pressão que vem sendo exercida pelos tribunais, pela estrutura judicial, para, na verdade, engessar a magistratura e impedir que os juízes exerçam plenamente essa elevada função que eles têm a responsabilidade de cumprir. Eu sei que as pessoas que sofrem esse tipo de perseguição estão no mesmo campo, todas elas. As pessoas que estão sendo perseguidas, elas costumam ser, por exemplo, filiadas da AJD. As pessoas que estão sendo perseguidas costumam ter uma postura de absoluta independência em relação às partes que estão demandando, às questões que estão sendo discutidas. E elas não entraram nessa narrativa que, infelizmente, vai se tornando vitoriosa, de que os juízes que exercem algum tipo de atividade cidadã são juízes partidários, que por isso mesmo se afastam das suas obrigações enquanto magistrados. Essa é uma grande falácia que está se construindo para impedir o exercício da cidadania plena pelos juízes, e isso nós não podemos aceitar. Antes de sermos juízes, nós somos cidadãos, e como cidadãos nós temos que exercer plenamente os nossos direitos de cidadania. Temos que exercer a nossa independência, a nossa liberdade de expressão, a nossa liberdade de locomoção. Até isso é cerceada no Brasil para os juízes. Os tribunais querem manter os juízes presos às suas comarcas, como se nós não tivéssemos o mesmo direito de locomoção que todos os cidadãos brasileiros. E a expressão do nosso pensamento vem sendo igualmente cerceada, sob a ameaça permanente de procedimentos administrativos disciplinares. Eu creio que nós não devemos nos incomodar com isso. Nós temos que enfrentar esses eventuais procedimentos. Eu já vou no meu 7º procedimento. E que venha o 8º, 9º, 10º, eu não posso impedir, eu não controlo isso. O que eu controlo é ser covarde ou não ser covarde. Exato. E covarde eu espero nunca ser. Então eu espero continuar exercendo com altivez, com independência, com liberdade a minha função de magistrado, que eu abracei há já tantas décadas e da qual eu pretendo me desincumbir até o último dia com muita dignidade. Muito obrigado a vocês. Vou chamar agora o Augusto, que é da Associação dos Defensores Públicos de São Paulo. Boa noite, gente. Primeiro, agradecer o convite da JD, especialmente da Emília, que foi colega de faculdade na Federal da Bahia, né? Agora também juíza lá, e eu fiz defensor público aqui em São Paulo, agora pela associação também de professores públicos. Ouvir a palavra de vocês é sempre muito reconfortante, ainda mais para quem atua na área criminal há mais de 10 anos, estagiei na área criminal e agora atuo como defensor público aqui na capital de São Paulo, também já atuo no interior do estado também. E é um momento de
bastante preocupação, muita preocupação. Quando a gente olha que a Constituição e defender a Constituição hoje é um ato praticamente revolucionário, um ato ousado. Ontem eu acompanhei o julgamento, o início do julgamento das ADCs em torno da presunção de inocência e do julgamento antecipado, o cumprimento antecipado da pena, e foi bastante interessante ouvir isso de defensores públicos, de advogados, a importância da defesa da Constituição. E a importância da defesa da Constituição não passa apenas por nós, defensores e advogados. Passa essencialmente pela magistratura. É quem vai, de fato, defender a Constituição. E a Constituição, tal como ela foi desenhada, a Constituição de 88, com direitos sociais, com direitos fundamentais, é justamente para garantir a proteção do cidadão contra o arbítrio do Estado, contra o arbítrio do poder econômico, inclusive contra a vontade da maioria. E hoje, infelizmente, a gente vê manifestações dentro da magistratura e na própria sociedade, em poderes políticos, que a vontade das ruas, que nem sequer é bem conceituada, é a vontade que vai, inclusive, desrespeitar a Constituição e que vai violar direitos, que vai violar garantias. Então, é bastante honroso estar aqui ao lado de vocês. Eu acho que é um ato extremamente importante. Os juízes, como o Cassioli, têm que ser respeitados e valorados, porque, no final das contas, eles estão cumprindo essencialmente a sua função de, com independência funcional, determinar e cumprir o que a Constituição fala que tem que ser cumprido, e não o contrário. Então, mais uma vez, eu estou bastante feliz de estar aqui com vocês, representando a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, especialmente a associação, no caso, e lembrar todos os dias, a gente está num período de fato de resistência. Até do ponto de vista psicológico, imagino que vocês também sintam isso pessoalmente, eu sinto isso diariamente, ainda mais agora que eu estou numa parte de debates políticos, né, que a gente tem que lidar no Congresso Nacional, com ações de controle concentrado no Supremo, com ações também de debates na Assembleia, é algo sempre muito delicado, mas a gente tem que continuar resistindo, acreditando que a Constituição Federal, ela é uma Constituição cidadã e ela é uma Constituição que tem que garantir direitos e garantir o acesso à justiça, garantir o acesso à educação, garantir a inclusão social, redução das desigualdades num país tão grave. Isso passa, mais uma vez, por vocês, juízes. Passa essencialmente pela atuação da magistratura com independência, com respeito ao garantismo penal. A gente está no criminal e falar garantismo parece uma ofensa. Só que se garantismo um dia parecer ofensa, hoje falar em Estado Democrático de Direito parece também algo retrógrado. Falar em direitos humanos parece algo perdido no tempo. E a gente tem que continuar lutando por esses valores, por essas expressões, porque elas são essenciais para cada um de nós, não apenas nessa nossa função, mas também enquanto cidadãos, enquanto pessoas dessa geração e das gerações futuras também. Então, mais uma vez, parabéns pela atuação de vocês e agradeço o convite. Vou chamar agora a Camila Marques, né, do artigo 19. Camila, bem-vinda, obrigada. Boa noite a todos e a todas. Represento aqui o artigo 19 e me sinto absolutamente honrada de estar aqui apoiando essa campanha. Juiz Roberto Corcioli, juiz Hugo. Artigo 19 é uma organização que tem no seu escopo, na sua missão institucional, a defesa do direito à liberdade de expressão, do acesso à informação, e é justamente por isso que a gente está apoiando essa campanha, porque a gente entende que a liberdade de expressão, acesso à informação em tempos atuais devem ser cada vez mais garantidos, por ser talvez aí um dos principais pilares de uma sociedade democrática. A gente vem acompanhando esse cenário de independência judicial no Brasil desde que a gente se instalou aqui, isso já tem mais ou menos 10 anos, e infelizmente o que a gente pode dizer é que casos como o do juiz Roberto e do juiz Hugo não são isolados, fazem parte de um contexto sistemático de violações de restrição à independência judicial, à liberdade de expressão de magistrados e magistradas. É importante dizer também que a gente vem acompanhando e vem vendo nesses casos que muitas vezes essas restrições são direcionadas a magistrados e magistradas que têm convicções mais alinhadas aos direitos humanos. Então a gente vê uma seletividade na aplicação desses regimes disciplinares. E tem um outro efeito que é muito importante a gente falar e mencionar, porque quando a gente fala de liberdade de expressão, a gente está falando que qualquer violação à liberdade de expressão tem um impacto no caso individual, no caso concreto, mas tem um impacto também em toda a coletividade. Porque absolutamente todos os juízes, todas as juízas, a comunidade jurídica vai se sentir freada no seu direito, vai pensar 2, 3 vezes ao se manifestar, a apoiar a defesa dos direitos humanos.
Acho que, por fim, também é absolutamente importante dizer que esse cenário vai na contramão de organismos internacionais que vêm se posicionando na defesa da independência judicial. Eu e o André estivemos em SUP em fevereiro desse ano, quase que não chegamos lá e quase que não voltamos, mas felizmente deu certo. E o que a gente pode dizer é que em todas as conversas que a gente teve com comissionados, relatores, relatoras, todos eles se sentiam absolutamente alertados, alarmados com esse cenário, mostravam também a necessidade da gente discutir e denunciar externamente, internacionalmente esse cenário, porque infelizmente vem sendo uma tendência regional. Então, para a gente do artigo 19 é uma honra, contem sempre com o nosso apoio, com a nossa solidariedade. A gente entende que, para nós, sociedade civil organizada, continuarmos a avançar na democratização do sistema de justiça, é muito importante termos a atuação de juízas e juízes tão comprometidos como vocês e como a JD. Muito obrigada. Então, agora quero chamar a Érica, da BJD, que também veio nos prestigiar. Obrigada, Bernadette. Boa noite a todos. Bem, hoje, antes mesmo de começar essa atividade, estava conversando com o Gustavo, enfim, com o Rafael Português, que é defensor público, e o Edevaldo, que não está aqui presente, mas é da JD. Uma situação em que, infelizmente, pessoas que agem também na luta, na resistência, para fora das instituições, mas de forma respeitosa à Constituição, em defesa dos valores democráticos, dos direitos fundamentais, também, infelizmente, sofrem as perseguições, Então, enfim, o Corcioli, que eu conheço há tanto tempo também, posso dizer da admiração, do trabalho sério. Eu me lembro da matéria, o juiz que solta demais. É triste a gente pensar que, infelizmente, o trabalho sério de um magistrado competente, comprometido com a população que realmente precisa que o Estado haja de forma comprometida, enfim, quando o juiz age dessa forma, ele é penalizado, assim como tentaram penalizar a Pinari, também querida amiga, sabemos disso, que agora se aposentou. Então, nos cabe aqui entidades que lutam pela defesa da democracia, do Estado Democrático de Direito, que a gente se solidarize, que a gente esteja sempre ao lado, em rede. Vocês não estão sozinhos, sozinhas. Contem sempre com a gente, a BJD, Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, segue à disposição e faremos muitos espaços também de troca, solidariedade e fortalecimento. Estamos juntos e juntas. Obrigada. Vamos chamar a Débora Rodrigues agora, advogada criminal. Bem-vinda, obrigada, Débora. Olá, boa noite a todos. Na verdade, eu sou advogada administrativista, trabalho com o Pedro Paulo Botini, com o Igor Cerverá Tamas Austas, lá no Botini Tamas Austas, e nós fazemos aí a defesa de diversos magistrados, e hoje estamos atuando na defesa do doutor Roberto Corcioli, lá no CNJ. E eu gostaria de dizer que é muito importante o papel de vocês da JD, e assim como de outras associações também, nós atuamos em nome de outras associações, tanto aqui em São Paulo como em âmbito nacional, e é importante que as associações mantenham esses atos, façam esses atos, e que a classe se una também. Isso é muito importante, algo que não foi falado ainda. A classe tem que se unir, isso é importante. Os magistrados têm que falar juntos, é importante ser uníssonos quanto a essa questão da independência judicial e do livre convencimento. É uma prerrogativa garantida pela Constituição e pela LOMAN também. E o que eu tenho visto muito são os tribunais, tanto aqui o nosso Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e também federal, manietando aí os nossos juízes, tanto de direito como os federais, tentando impor a eles pensamentos mais conservadores, enfim, tentando prevalecer o entendimento deles, da maioria, Como a gente viu, o Dr. Roberto Corcioli acabou sendo
censurado por ter um entendimento minoritário. O tribunal entendeu que tratava-se de uma ideologia, e isso é importante deixar claro. A gente não está falando de ideologia, nós estamos falando de decisões baseadas, motivadas em precedentes judiciais, tanto do STJ quanto do STF. Não é porque é minoria que não tem respaldo legal. E isso é importante que seja entendido pelos tribunais. Conte sempre com o nosso apoio, o escritório, o Boletim Calmas-Alscas, e no que for possível e preciso, a gente está sempre aí para ajudá-los. Obrigada. Vou chamar também o André, que também é membro do IBC Clean. Tá aí, André? André. Obrigada por ter vindo. Gente, eu costumo preparar textos para alinhar as ideias e na hora eu costumo mudar tudo também. Eu já vi um discurso que o Sérgio Moro não quis me cumprimentar nesse aqui. Mas é o seguinte, eu não consigo parar de fazer reflexões sobre o que é estarmos todos aqui e o que é eu estar mais uma vez na JD, né? Todas as vezes que eu vim à JD não foi para brincadeira, assim, eu vim aqui para discutir coisas muito sérias, sempre estive com pessoas assim, que sempre me pareceram pessoas de altíssimo respeito. Eu aprendi a admirar pessoas aqui ao longo dos vários anos de militância, né? Então eu me sinto muito bem aqui, estou muito feliz. Obrigado pelo convite, Roberto, senhor presidente. Eu queria fazer uma observação. Defender as garantias dos juízes, entre nós aqui que estudamos direito, ou a maioria das pessoas que estão por aqui, é relativamente fácil. Quero dizer, quando o presidente do Tribunal de São Paulo quer continuar com a possibilidade de designar e jogar juízes para lá e para cá, nós que entendemos as regras, sabemos que isso aí é poder, né? Ele pode negociar com isso, com quem ele quiser, pelos motivos que ele quiser, né? Isso é poder. Nós sabemos, nós vamos falar o que é inamovibilidade. Eu vou chegar lá na rua e falar com alguém o que é inamovibilidade. Ninguém sabe o que é inamovibilidade, falar é a garantia do juiz, se é inamovibilidade, como é que a gente vai sensibilizar as pessoas, né? Então, eu pensei em chamar a atenção para algumas coisas que na população não caem bem, em relação aos juízes, né? Porque nós estamos aqui todos de coração aberto e somos cidadãos, acima de tudo a gente tem que falar disso. Os penduricados, né? A Luciana Zafalon, grande amiga minha e de tantos outros aqui, também militante de primeira ordem por direitos humanos, acabou de apresentar e lançar o livro dela, a tese dela de doutorado, que mostra que existe uma relação entre os poderes em que o executivo torna o Ministério Público também, como não é um poder, mas torna o MP um refém, o TJ um refém, inclusive a Defensoria um refém, em troca dos pagamentos dos penduricários. Então, eu acho que é importante, e eu sei que eu posso falar disso aqui na JD, porque a JD, em todas as suas manifestações, deixa claro que ela é uma entidade não corporativista e que eu nunca vi a JD ir atrás dessas coisas, e o dia que ela for, eu não voltarei aqui, né? Então, queria dizer que a independência judicial ela começa a ser minada aí, né? Quando você tem um corpo defendendo seus privilégios num país pobre, miserável, né? E mantendo um estilo de vida que é incompatível com o funcionalismo público médio, que já está acima do resto da população. E essa lógica que se faz em grande escala, ela se perpetua também nas estruturas, naturalmente. Para ter poder, o presidente precisa ter as estruturas. Então, para explicar para quem estiver vendo, para quem estiver aqui, que nós temos duas ações muito importantes atualmente em andamento no Supremo Tribunal Federal para discutir essas pequenas regras que permitem a manipulação dos juízes. O Roberto foi vítima de uma delas. Uma dessas ações é uma ação proposta pela Procuradoria-Geral do Estado contra uma decisão do CNJ que deferiu um pedido feito pelo Roberto. Eu acabei atuando em favor do Roberto no fim do pedido, a gente cuidou do caso no fim, porque eu conheci o Roberto no meio do caso, e atuo em favor do Roberto no Supremo, que é o seguinte: com base em precedentes do CNJ e do Supremo Tribunal Federal, o CNJ disse que o Tribunal de Justiça de São Paulo tinha que dar critérios objetivos e impessoais para a designação de juízes auxiliares da capital. Atualmente, para vocês terem uma ideia, são aproximadamente 250 juízes auxiliares da capital. Para não falarmos de garantismo, que também virou um palavrão, e aí falar comunista, não sei o quê, não vou falar de direito penal, né? Ex-presidente do IBC aqui não quero falar de direito penal, para que as pessoas entendam o poder que isso representa.
Entre os juízes auxiliares da capital estão juízes, né, no setor de cartas precatórias, no DEIJ, que é a infância infracional, varas de execuções fiscais, né, que essa é fundamental, né, não tem nada a ver com direito penal, mas tem a ver com dinheiro, né, juizado especial, família, execuções contra a fazenda, também, violência doméstica, acidentes do trabalho, registros públicos e júri. Então, é para os cidadãos entenderem que, se houver, as regras tal como estão, permitem que juízes sejam sacados de seu lugar se eles não representarem ou se eles não decidirem da forma como alguém que tem poder e tenha contatos queira. Né? Os juízes são simples marionetes na mão de quem tem poder, tal como estão as coisas. Então, o que gostaria de deixar registrado é que a gente, primeiro, tem em mente que nós precisamos ter uma campanha ampla a respeito disso. Quer dizer, somos contra os penduricários, o salário tem que ser um salário muito bom, digno, para que as pessoas trabalhem direito, mas que isso corrói qualquer campanha que os juízes façam em favor de garantias deles, que no fim das contas são garantias dos cidadãos. Então, quando a gente está falando de independência judicial, né, os cidadãos precisam entender que os juízes estão garantidos e precisam estar garantidos para decidir livremente. E uma outra ação, que é a ação, a DIN 5070, que está no Supremo também, essa diz respeito a uma lei complementar estadual que criou os departamentos estaduais de execuções criminais e os departamentos estaduais de inquéritos policiais, em que a cúpula do Tribunal de Justiça tem a possibilidade também de manejar, colocar juízes lá como bem quiser e tirar juízes lá como bem entender. Ele controla a entrada e a saída do sistema prisional, e isso tem uma coisa de muita importância no jogo com o executivo. Mais uma vez, a gente volta para uma possível e provável troca de favores com o Poder Judicial. Então, queria dizer que é um prazer estar aqui de novo, estar mais essa luta com vocês, e que nós não podemos desistir, nós temos que continuar lutando e no fim das contas nós seremos vencedores. Agora a Emília, que é também do Conselho Executivo da JD e que vai falar com as pessoas. Bom, boa noite a todas e todos. Boa noite. Bom, a campanha da AJD, DDD, BCCRIM e tantas outras associações e entidades que apoiam e se colocaram aqui a favor e pontuando a importância dessa campanha, ela tem tudo a ver com a história da AJD. Essa sempre foi uma pauta importante na AJD, então quem for buscar documentos antigos da AJD, a gente vai estar sempre lá tratando da independência judicial, da importância dessa autonomia, como foi falado aqui, não só para o juiz, mas como uma garantia para a sociedade, para o jurisdicionado. Mas eu imagino que talvez a AJD chegando nos seus 30 anos de história, esse seja o momento mais delicado e mais essencial para que essa pauta seja trazida à tona. Nós estamos vivendo um momento em que, nitidamente, todas as falas aqui indicam para um esfacelamento da democracia. Alguns perguntam se vivemos ainda numa democracia, e mesmo os que ainda querem acreditar que ainda estamos numa democracia, reconhecem que certamente não estamos mais dentro da normalidade democrática. Então, num país em que todo o discurso que está sendo falado politicamente é o discurso de que existe uma forma de pensar e as demais formas são, como foi bem falado aqui, são subversivas, são ilegais, são comunistas, em que se está polarizando as discussões entre o que é o normal, o que é o correto e o que é o subversivo, defender a independência judicial e o garantismo, porque como foi falado aqui, nós estamos falando de perseguições, de tentativas de cercear o pluralismo de ideias, que também está previsto na Constituição, mas essas tentativas são seletivas e reforçam esse discurso político de que existe um posicionamento ideológico, como se o outro posicionamento não fosse também de igual forma ideológico, uma ideia de que existe uma neutralidade ideológica contrária em embate contra o que seria uma ideologia ruim, que seria
o garantismo, a defesa da Constituição. Isso. Então, nesse momento, defender a independência judicial e o garantismo, eu acredito que tem um simbolismo maior. Nós estamos não só defendendo a independência judicial, nós estamos não só defendendo o garantismo, nós estamos defendendo a Constituição e a democracia. Então, a campanha, ela precisa defender juízes como o Corcioli, precisa defender juízes como o Hugo e outros juízes que a gente sabe que estão vivendo situações similares, mas como representantes aqui do que a gente quer segurar como o fio da esperança democrática que a gente espera que não se esvaia. Então, estamos todos imbuídos dessa tentativa de segurar o que há de resquício de democracia nesse momento e, como foi falado aqui, resistiremos e espero que seremos sim vitoriosos nesse intento. Bom, vou chamar mais um colega da JD, o Geraldo Prado, vem direto do aeroporto para nos prestigiar aqui. Bem-vindo. Obrigado, à vontade. Bem, eu sou colega da JD, conselheiro do IBCCRIM e coordenador de processo penal do IDDD. Eu estou aqui cobrindo todas as áreas e também eu não pude emitir um parecer por escrito, mas o fiz por meio de uma gravação que está disponível no YouTube e lá no parecer consta a minha opinião sobre o caso. E eu fiz questão de vir aqui, Valdete, eu venho de São Luís do Maranhão. Eu fiz questão de vir aqui porque há algum tempo, conversando com o Nilo Batista, ele acompanhou uma boa parte da minha trajetória como magistrado, ele manifestava um certo desconforto da magistratura, historicamente, não ter sido uma magistratura de resistência, ao contrário, ter sido uma magistratura de adesão às elites do seu processo político de dominação do corpo da sociedade brasileira, do conjunto da sociedade brasileira. A JD, ela está cumprindo esse importante papel de resgatar uma dívida histórica dos magistrados brasileiros. Ela resgata essa dívida, nós nos organizamos como magistrados e dizemos e afirmamos, olha, há magistrados que não concordam com as práticas de uma magistratura desde o século XVIII, aliada da opressão, e ao mesmo tempo reconhecemos nesta unidade um corpo político de atuação, porque a minha resposta ao Nilo, naquela oportunidade, foi a seguinte, olha, Nilo, eu posso destacar ao longo da história dezenas de grandes magistrados e magistradas que foram juízes de resistência e que sofreram intensamente pela sua resistência. Mas a resistência singular, a resistência individual nos fragiliza. Nós somos humanos, nós temos um limite de suportabilidade das violências que são praticadas. E estamos vendo nessa quadra histórica novas formas de praticar violências que são inusitadas, nós não as dominamos. Daí que a ideia do coletivo era fundamental. Um coletivo que abraça, que articula, que age, que se coloca diante, disse isso do Corcioli. Corcioli, é importante não apenas o respaldo de advogados em qualquer procedimento, mostrar que vai ter ali, que a coisa não vai ser passiva, mas intimidadora. Lá atrás, me permito, só esse acréscimo a fala, o nosso grupo inicial no Rio de Janeiro, ele, com Rubens Casar, André Hippolite, a Cristiana, tudo, era o Movimento da Magistratura Fluminense pela Democracia, a gente se reunia e dizia o seguinte, gente, se vocês começarem a enxergar poderes nos desembargadores que eles não têm, eles vão acabar tendo. Eles vão acabar exercendo, porque poder é uma coisa que as pessoas exercem. Poder é o que exerce. Então, uma reação individual tem que estar preparado, mas a reação coletiva é fundamental. E aí eu fiquei muito feliz quando eu vi essas minhas 3 casas unidas nesse momento aqui. Porque também, para nós, mesmo um grupo de magistrados, é muito difícil. A desmoralização, a tática da desmoralização, da desqualificação, ela é muito forte.
Você sofreu um procedimento, Querarique sofreu um procedimento, Marcelo sofreu um procedimento, Rubens sofreu. Eu vou do Rio Grande do Sul ao Amazonas com juízes que são desmoralizados para além desses esquemas. Então, é muito importante, minha presidente Eleonora, é muito importante. O Hugo não está aí, não sei quem representa aqui. Você está representando, você é minha querida companheira de luta. É muito importante que estas instituições estejam conosco na linha de frente, porque a resistência política, a minha resposta ao Lilo foi a seguinte: vamos colocar a política no centro dos acontecimentos. Nós temos essa capacidade, necessitamos fazer isso. No mais, se não agirmos assim, seremos destruídos, gente. Então, nós temos, eu confio, nós temos condições plenas de colocar um ponto final. Não sei se Marona estava o primeiro a fazer o comentário lá atrás, na época do impeachment, fui eu, quando o Carlos Aires Brito disse que nós temos entrado numa pausa democrática. Essa pausa está muito demorada. Essa pausa está demasiado avançada. Então a gente tem que colocar um ponto final nessa pausa democrática e não se coloca esse ponto final sem ação. É isso aí, gente. Por isso que eu saí de lá para cá. Muito bem, né? Vocês viram a gravidade do que a gente está discutindo hoje aqui. Todas as falas foram no mesmo sentido. Esse é um ato denúncia, na verdade, né? Que faz parte de uma campanha maior. A gente não quer parar por aqui. Sem dúvida, a JD tem uma história, um papel a cumprir e que vem cumprindo há quase 30 anos na denúncia e na insistência de que a gente vive em um país minimamente democrático. A gente sabe que, na verdade, a democracia que nós construímos a partir da abertura democrática depois do fim da ditadura civil-militar nunca foi totalmente consolidada. Mas que a gente teve conquistas importantes, que estamos perdendo com uma rapidez extremamente assustadora. Então, já foi dito, e eu repito, está na hora de nós nos mobilizarmos ainda mais, utilizarmos as forças das associações que estão hoje aqui representadas e mostrarmos para quem quiser saber e para quem não quiser também, que nós não vamos aceitar que coloquem a magistratura de lado. É isso. Então, eu quero agora abrir a segunda parte do nosso ato, convidando quem quiser tomar a palavra, que fique à vontade para a gente falar, mas já convidando vocês a que pensem que a gente tente tirar aqui hoje desse ato algumas proposições do que nós podemos fazer daqui para frente, além da campanha que já está no ar, né, da JD, e além do que nós vamos tentar replicar ainda desse encontro aqui de hoje, o que mais nós podemos fazer para denunciar, resistir e avançar para impedir que o que aconteceu, está acontecendo hoje com os colegas que estão aqui presentes, mas o Geraldo disse muito bem, eles não são os únicos, não continue acontecendo, porque não é possível que um país que se diz democrático faça o que estão fazendo com juízes que simplesmente estão exercendo aquilo que juraram fazer quando assumem o Ministério de Magistrado, que é cumprir a Constituição do nosso país. Então a palavra está aberta. Eleonora Nassi. Boa noite. Boa noite. Obrigada, eu agradeço cumprimentá-la. E como presidenta da JD, quero cumprimentar as pessoas que aqui representam junto comigo, nas pessoas do nosso conselheiro consultivo Geraldo Prado, de dois ex-presidentes que estão aqui presentes, que me precederam, a Cristiano Marona. Quero cumprimentar o IDDD, Instituto de Defesa do Direito de Defesa, na pessoa da Daniela Mejolar, e todas as pessoas aqui presentes, Alberto Alonso Munhoz, Gabriel Bezerra, Alberto Pichot, Clóvis, todas as pessoas, Hugo, todas essas pessoas que aqui estão presentes, representando essas entidades, e as entidades co-irmãs que aqui também se colocaram. Eu serei breve, eu só quero trazer aqui algumas observações. Eu sou como quero, eu faço algumas listinhas, mas acabo na hora. Queria falar sobre a importância desse tema, dessa campanha, sobre a independência judicial, a independência funcional e o garantismo. É fundamental essa discussão. É fundamental por quê? Porque não adianta nada, Cris, a gente fazer advocacy em Brasília, a gente conseguiu uma lei tão interessante como aquela 12.403, lá em 2011, que trouxe a possibilidade de medidas cautelares alternativas à prisão, Alberto. Né? E se os juízes, na prática, entre outras, a gente fala em audiência de custódia, princípio da insignificância, e
que vai aplicar isso na prática? Para que a gente advoga essas entidades que têm pessoas lá em Brasília, se na prática, quando as leis mais progressistas são aprovadas, se é que poucas vezes são aprovadas, a gente não consegue aplicar. Quem é que aplica isso na prática? Isso é a magistratura, o Poder Judiciário. Só que os juízes e juízas garantistas, né, que nada mais... Garantismo não é um palavrão. Muito pelo contrário, garantismo é até um pouco tímido, se a gente for pensar. Porque o garantismo nada mais é do que cumprir a lei, né, do que fazer os direitos fundamentais serem colocados em prática através do Poder Judiciário. Pois bem, se a gente não tiver um judiciário corajoso nesse sentido, que nem precisaria ser corajoso, mas nos modos como a gente vive no mundo contemporâneo, esses juízes que compõem aqui a JD tem que ter uma dose de coragem que não seria exigida, não precisaria ser exigida. Então essa é a questão inicial só que eu queria pontuar sobre o quanto é fundamental esse tema, senão de nada vale todas as outras militâncias, toda a resistência, se na prática a gente não consegue colocar isso tudo em prática. Se essas pessoas, né, que fazem valer os direitos fundamentais dos cidadãos e das cidadãs são perseguidas. Porque quando a gente pensa em não ser garantista, o que é um juiz que não é garantista? Essa é uma pergunta muito importante. O que é um juiz que não é garantista, uma juíza que não é garantista? É aquele juiz que silencia ou colabora para que a cidadania seja aniquilada. A cidadania no sentido de garantir direitos às pessoas, aos cidadãos e às cidadãs. Então, basicamente, o juiz não garantista é aquele que subtrai direitos, que aniquila a cidadania e, consequentemente, a própria democracia. E, para caminhar já para o final dessa minha intervenção, Geraldo, eu queria contar para vocês que eu fui advogada do Curcioli. E eu queria aqui trazer alguns bastidores importantes, que são pérolas desse caso. Porque a gente fala muito sobre o caso Curcioli, mas tem algumas questões que eu preciso pontuar aqui, que são públicas. Assim como a Débora, assim como o Ked, advoguei para o Curcioli, e eu quero aqui ressaltar que eu entendo que a advocacia como um todo tem o dever cívico de se colocar à disposição de juízes que são garantistas. Essa expressão, dever cívico, eu vi de você, Geraldo, lá no Rio, naquele encontro que a gente teve com o Glenn, quando você disse que era um dever cívico da advocacia também se colocar, né, à disposição de jornalistas que entendem a função social do ser jornalista. E a mesma coisa eu digo, nós temos um dever cívico de nos colocarmos à disposição, advogados e advogadas, a OAB como um todo, dessas pessoas e respaldar a atuação dessas pessoas. Eles têm que sentir que eles não estão sozinhos. Em relação ao processo, a essa pérola que eu queria pontuar aqui com vocês, para quem nunca atuou no órgão especial, existem dois momentos. O primeiro momento, que é o da admissibilidade do processo administrativo disciplinar, tem sustentação oral, tem julgamento e tal. Daí, quando é votado pela admissibilidade, começa, portanto, o processo com título de testemunhas e daí tem a decisão final. Pois bem, nessa primeira fase, né, da admissibilidade, houve algo muito interessante, que foi o fato de que no momento da votação, alguns desembargadores, só tinha homem, efetivamente, brancos inclusive, eles citaram Dalmo Dallari contra o Curcioli, dizendo que o Curcioli ele tinha agido por ativismo judicial. Pois bem, e votaram, portanto, para que fosse aberto o procedimento administrativo disciplinar. Não obstante, o professor Dalmo Dallari se dispôs a fazer um parecer pro bono, assim como Geraldo Prado, Sérgio Salomão Checara, Conrado Huber, Brisa Lopes, Luiz Flávio Gomes, entre várias outras pessoas, né, que se solidarizaram a esse momento delicado, né, que o magistrado vocacionado, porque o Curcioli ele é vocacionado, ele gosta de ser juiz, e é isso que dói muito, né, quando você vê alguém que gosta de judicar, que é comprometido com a sua judicatura, sofrendo esse tipo de represália, assim como Kenaric, assim como André Nicoliti, Rubens Casara, entre
tantos outros e outras que passam por isso. São pessoas vocacionadas, por isso eles continuam. Eles poderiam simplesmente abrir mão. Então, o que eu quero contar para vocês é que no parecer do professor Dall'Ara, ele simplesmente derruba, obviamente, todos os argumentos contra esse magistrado vocacionado e íntegro, que é o nosso colega Roberto Luiz Corcioli Filho, quando ele diz de forma categórica que as imputações realizadas não têm a mínima consistência jurídica e que as decisões do representado não configuram parcialidade ou desvio politicamente influenciado, observando rigorosamente as normas éticas e jurídicas aplicáveis aos juízes de todos os níveis, além de mostrarem coerência. E ele destaca ainda que a importância do juiz como um garantidor de direitos, né? Então, isso foi citado, foi juntado o parecer, e no julgamento final, obviamente, isso foi muito destacado, né? Pois bem, a pérola vem agora. Quando do julgamento final, da leitura dos votos, um dos julgadores copiou e colou aquela primeira frase lá de trás de que ele segundo o professor Dall'Ara, ele praticaria ativismo judicial, desconsiderando, né, a prova, desrespeitando o professor Dall'Ara, né, da sua opinião, e que não leram efetivamente esse livro. Então isso demonstra o quê? Que há uma perseguição em relação ao magistrado Roberto Luiz Corcioli Filho, entre outros e outras que também sofrem esse tipo de perseguição, e para mim esse exemplo deixa extrema de dúvidas o quanto ninguém deu nada, o quanto não importou nem um pouco. Todas as testemunhas, nós tomamos várias testemunhas, oitivas longas de mais de 1 hora, né, pareceres, né, dizendo que aquela afirmação de ativismo judicial não tinha nada a ver, e nada foi lido, tanto que copiou e colou e falou exatamente aquilo que lá atrás estava. Então, para mim, naquele momento, eu falei, bom, aqui a gente não vai conseguir nunca nada, porque aqui se trata de algo de outra ordem, da ordem da perseguição. E, por fim, eu queria só trazer aqui, eu acho que é pertinente, resgatar um pouco o que o professor Dall'Ara fala no capítulo sobre a independência dos juízes e seus inimigos. Ele fala que, longe de ser um privilégio para os juízes, a independência da magistratura é necessária para o povo, que precisa de juízes imparciais para a harmonização pacífica e justa dos conflitos de direitos. Em conjugação das perspectivas que têm sido pouco ressaltadas, torna conveniente e oportuna uma reflexão sobre esse ponto, não só para que fiquem claros os motivos pelos quais é necessária a magistratura independente, mas também para que a alegação da falta de independência não seja usada como pretexto para isentar o Poder Judiciário de toda a responsabilidade por suas próprias deficiências. Quase encerrando. Existem casos em que os inimigos da magistratura independente agem abertamente contra ela, mas há situações em que a destruição dessa independência é feita com disfarces mais ou menos sofisticados, podendo até assumir a aparência de homenagem a juízes e tribunais. E ocorrem situações em que os próprios magistrados, por ingenuidade ou leviandade, assumem a condição de cúmplices dos que promovem a desmoralização da magistratura, associando-se a demagogos e corruptos, acobertando ilegalidades de governantes em troca de vantagens pessoais que nada tem a ver com a melhoria das condições de trabalho de juízes e tribunais. Nesses casos, os juízes é que são os principais inimigos da independência da magistratura. Ele continua, tem muitas coisas interessantes aqui nesse capítulo sobre a questão da independência. Então, para finalizar, eu quero aqui parafrasear o meu colega Gustavo, que hoje numa postagem chamando as pessoas para esse evento, ele disse que chega de perseguição institucional contra juízes e juízas que não fazem mais do que cumprir sua função, atuar com independência e obedecer à Constituição Federal. Então, Corcioli, e todos esses juízes e juízas que sofrem esse tipo de perseguição, recebam o meu respeito, a minha admiração. E aqui também quero trazer a frase do professor, do Dr. Ranulfo de Melo Freire, um dos membros mais antigos, imagino aqui, fundador da JD, que ele diz, citado pela Alexandra Zafir, aquele livrinho tão pequeno e tão grande desses casos, que a pessoa que perde a ideologia com o tempo, né, que abandona a sua ideologia com o tempo, isso é falta de caráter. E eu me sinto muito feliz por caminhar ombro a ombro com pessoas e juízes e juízas de tanto caráter.
Porque no final é disso que a gente está falando. Obrigada. Boa noite a todas, a todos. Eu represento o IDDD, a Flávia Hall, que é a presidente do conselho, já falou pela instituição. Então, eu vou abrir mão de falar pelo IDDD, vou falar pela Ordem dos Advogados do Brasil. Eu sou conselheira da Ordem junto com o Cris Marona, eu sou presidente da Comissão de Direito Penal. E eu queria... Meu nome é Daniela Megiolaro, desculpem. E eu queria complementar o que a Nono disse e o que o professor Geraldo disse. Os advogados têm que caminhar ao lado de juízes como vocês. Dr. Corcioli, Dr. Hugo, a todos os juízes aqui presentes que são independentes e que usam a sua independência para o bem, usam a sua independência para garantir direitos, para garantir o que diz a Constituição. Não essa independência seletiva que alguns magistrados têm levado ao questionar a nova lei do abuso de autoridade, porque essa independência seletiva, ela não é para o bem, ela é uma independência para o mal, é uma independência para abusar do poder. Então eu queria dizer que os advogados, eu pelo menos como advogado, Cris Marona como advogado, André Ked como advogado, todos os advogados que estão aqui presentes caminham com vocês e lutam com vocês, e eu sei o quanto vocês são importantes para o exercício do direito da defesa, para o exercício da cidadania. Recebam de mim, da advocacia, o meu abraço afetuoso e toda a minha solidariedade. Nós estamos aqui juntos e vamos continuar juntos. Boa noite. Boa noite a todos. Eu peço desculpa pelas vestes, porque eu tenho um compromisso depois e eu não dava tempo de voltar em casa. Eu vim a convite do nobre doutor André, o convite público, né, a respeito do evento, e eu particularmente me considero na obrigação de me pronunciar, porque eu sou o único não advogado, não magistrado presente aqui. Eu sou jornalista e um civil, como qualquer outro. Meu nome é Thiago Calisto, eu sou jornalista, escritor, e particularmente no que tangencia todas as falas, eu gostaria de falar apenas sobre dois aspectos. O primeiro foi a colega a Débora, falou sobre a questão da ideologia envolvendo as questões relacionadas a todo esse processo que o país vem sendo convulsionado de 2014 para cá. Na acepção plena da palavra, de acordo com o grande mestre Istvan Meszaros, filósofo marxista, a ideologia, ela é a consciência prática da sociedade de classe. Então, mesmo que você ache que você não tem ideologia, você tem uma ideologia, né? E nós sabemos que a ideologia, par excellence, como a expressão do metabolismo social, ela rola para dentro de si todas as instituições que emergem, né, dessas perspectivas de mundo. E eu, tendo a oportunidade, já tive a oportunidade de trabalhar tanto em TV aberta quanto em órgão do Estado, na assessoria da Advocacia Geral da União, é simplesmente assustador compreender que parte dos graves problemas pelos quais estamos vivenciando e todo o corpo da magistratura brasileira está comprometido com a execução plena e a ampliação do que a nossa Carta Magna determina. É simplesmente assustador perceber que a minha categoria laboral é a responsável pela criação, né, de uma estrutura que visa dissolver não somente a Constituição, mas dissolver qualquer propositura de ampliação da democracia. Então, as narrativas jornalísticas, todas elas embebidas numa perspectiva extremamente sectária em relação aos bens que estão sendo supostamente pleiteados dentro dessa busca, né? Nós primeiro tivemos, né, a derrota de um projeto em 2014, a adesão para um outro projeto que não era o projeto inicial, e aí logo em seguida tivemos essa ruptura institucional terrível, e o que a mídia vem provocando ao alimentar esse tipo de interpretação nociva, tóxica, degradante
dos valores, dos princípios democráticos, dos princípios civilizacionais, é a acepção plena do que pode se concretizar uma ruptura de sistema. Um sistema democrático, ainda em vistas de ser implantado no Brasil, ele pode sucumbir a um terror similar ao que Albert Camus, por exemplo, nos dá na obra A Peste, né? Aliás, Estado de Sítio. E aí é muito emblemático que no Estado de Sítio, quando a peste e a morte entram dentro da estrutura do Estado, que lá é representado pelo assédio do governador, toda a estrutura do Estado se dobra. A principal que desencadeia todas as tormentas que vão bailar, né, no decorrer da obra, emerge justamente da figura do juiz. É apenas quando o juiz ele determina no seu ato de ceder, né, de tornar-se subserviente às determinações da peste, é que todos os terrores passam a acontecer dentro da obra. Ele entrega a família, ele entrega o genro, e ele simplesmente não tem nenhum tipo de alicerce, né, material que consiga impedir que ele se curve para essa subserviência, né? O único que talvez ele deveria ter era justamente a manutenção do caráter, que foi falado, né? A manter-se aliado à sua ideologia no sentido de expansão, né, dos valores democráticos e da emancipação humana, uma igualdade substantiva, me parece que é o primeiro fundamento. E o segundo é realmente amparar-se com os seus iguais. E aí, nessa questão dos nossos iguais, é realmente terrível também constatar que a desarticulação dos setores progressistas dentro do Brasil é um dado, é uma evidência, não pode ser negada, não pode ser maquiada por uma perspectiva, né, volitiva, no sentido de desejar que fosse diferente. Na verdade, nós precisamos construir esse amparo solidário, não somente entre os nossos iguais de categoria laboral, mas entre todos aqueles que comungam dos valores pelos quais estamos lutando. E aí me remete a essa questão da luta minoritária, né, que também foi falada. Dos momentos que eu mais me sinto violentado na plenitude desse irracionalismo engendrado pela mídia, engendrado por setores econômicos e sociais do Estado brasileiro, na ocasião da defesa da presidenta Dilma, o nobre doutor Geraldo Prado foi confrontado, dentre as confrontações bizarras, execráveis que foram feitas naquele plenário, a autora do impeachment, uma dos atores do impeachment, né, teve o descaramento de dizer ao doutor Geraldo Prado que ele fazia parte, quer dizer, o senhor faz parte de uma corrente minoritária, ou seja, o senhor é nada. O que você defende, suas visões de mundo, é nada diante do metabolismo do capital que eu represento, das personificações do capital, as quais estão aliadas, né, à minha direita, à minha esquerda e atrás de mim. E eu gostaria só de lembrar que também já foi uma visão minoritária a terra ser geóide. Também já foi uma visão minoritária o combate a seres microscópicos chamados de bactérias, de vírus. Também já foi uma visão minoritária entendermos que mulheres têm o direito de uma igualdade substantiva para além do uso doméstico do seu senhor, do seu marido. Também já foi uma visão minoritária que o Estado ele é uma representação inflexível dos interesses mais espúrios, né, das classes que o dominam. Então, eu particularmente entendo que as visões minoritárias, as posições minoritárias dentro de um garantismo constitucional, dentro de todas as outras searas que são vistas e alimentadas na mídia, né, como algo negativo, elas são, em muitos momentos, realmente importantes. E eu fico feliz de saber que existe
muito embora ainda haja necessidade de uma articulação maior entre as pessoas que tensionam, né, o desenvolvimento dessa amplitude, dessa ampliação do processo democrático, eu fico muito feliz de saber que são miríades de minorias, que elas, tendo a condição efetiva de se organizar e de se unir, elas vão se tornar a maioria. Eu gostaria novamente de agradecer a presença de todos. É para mim uma honra e uma satisfação imensa poder estar aqui, não somente na função de profissional, pedindo minhas sinceras desculpas enquanto categoria de trabalho, né, pelos estragos que parte dos meus colegas tem feito sistematicamente ao longo desses anos, mas eu gostaria também não somente de agradecer, de dizer que existem pessoas muito comprometidas e que precisamos estar cada vez mais perto, próximos e unidos a elas. Muito obrigado. Então a gente vai encerrar a transmissão do ato, né? Agradecendo de novo a presença de todos vocês e dizendo que essa é só mais uma etapa de uma campanha que não vai parar por aqui. E aí vamos continuar a nossa conversa, se vocês assim desejarem, sobre proposições que tenhamos para os próximos passos. Tá bem?